vida, há uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Eu quero convidar os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 20. Vamos estar lendo do versículo 19 ao versículo 29, amém? Os irmãos encontraram? Assim como estamos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos... Vou ler de novo, desculpe, irmãos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Senhor, nós pedimos a Tua iluminação. Pedimos que nos ajude, Pai, a realmente
absorvermos a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, que não seja somente as nossas observações, mas seja aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, desde já, que a nossa mente esteja preparada, que o nosso coração esteja preparado, que possamos absorver a Tua palavra, que possamos verdadeiramente, Pai, entender, Senhor Deus, a Tua mensagem. E acima de tudo, Pai, te pedimos que isto seja nas nossas vidas aquilo que precisamos, Pai. Precisamos da Tua palavra para viver. Porque o Senhor diz na Tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Nos alimenta essa noite, Senhor. Rogamos a Ti, em nome de Jesus. Enquanto aqui estivermos, protege-nos, Pai, livra-nos de todo mal, paralisa a ação do mal, guarda os nossos familiares, guarda as nossas vidas, Pai. Te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já começaria dizendo que a palavra incrédulo é aquilo que nós podemos entender como alguém que resiste a aceitar algo ou alguma coisa. É uma situação em que você pode até apresentar provas para a pessoa, você pode até tentar convencê-la, mas a dificuldade é de que ela muitas vezes não quer acreditar. Eu sei que talvez alguns que aqui estão vão entender o que eu estou falando. Alguns dizem que a terra é plana. E Isaías já dizia que a terra é redonda, porque Deus mora além do círculo. Alguns dizem que não acreditam que o homem foi à lua, mas nós, pela ciência, pelas provas, e até mesmo por essa era de milagres e tecnologia, nós não só acreditamos como é possível provar isso, mas existem aqueles que mesmo diante de provas, eles não são convencidos. Ou até mesmo politicamente, no trabalho, qualquer coisa, não é questão de acreditar, é questão de querer acreditar. Então a incredulidade é uma coisa que domina o ser humano desde que ele é ser humano. E essa incredulidade, ela ataca em todos os sentidos, principalmente na fé. E eu queria falar esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, de um homem que nós conhecemos ele como não seja como Tomé. Ou eu sou como Tomé, eu preciso ver para crer. E esse paralelo, essa comparação, faz com que nós venhamos a desprezar o discípulo e apóstolo Tomé. Pouquíssimo sabemos sobre ele. Algumas referências no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, dizendo apenas do chamado dele, quando Cristo chamou os seus discípulos. Agora, é no livro de João que nós sabemos alguma coisinha, mas muitas coisas ainda ficam assim, sem muitas explicações. Alguns dizem assim, olha, Tomé, possivelmente ele era irmão de Jesus, porque o primeiro nome dele é Judas. Então, possivelmente ele era irmão de Jesus no sentido filho de Maria. E alguns dizem assim, não, ele poderia ser irmão de Mateus, ou irmão de Tiago, filho de Alfeu. Apenas especulações. Mas o nome Tomé quer dizer gêmeos. Possivelmente, ele poderia ter um irmão ou uma irmã. Também não conseguimos uma prova contundente. Mas uma coisa nós sabemos, que o nome dele é um nome aramaico, e indo para o grego, o João ele coloca o nome dele de Dídimo, que é o significado de gêmeos. E aí você já tem essa observação. Tomé é um incrédulo, Tomé não acreditou. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Será que, se nós conhecêssemos um pouco de Tomé, um pouco da situação, nós passaríamos a entender dessa forma que realmente ele era incrédulo, é conhecido como incrédulo? Se nós formos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, existe um episódio em que, o episódio de Lázaro, em que Jesus diz que Lázaro, aquela doença não era para a morte, os discípulos
até respiraram tranquilos, disseram assim, olha, então que bom que nós não precisamos voltar lá para Betânia, para a Judéia. Por quê? Queriam matar Jesus, certamente o apedrejariam. É aí que entra em cena os discípulos, tentando convencer Jesus a não voltar para Betânia. E Tomé foi um dos que se levantou e falou assim, olha, vamos com ele, para morrer. Aí alguns dizem assim, é um sarcasmo, porque ele está dizendo isso, porque está dizendo, ó, vamos lá para morrer, não tem outro jeito. Mas não é o sentido propriamente da palavra, porque alguns dizem assim, ó, morrer com ele seria morrer com Lázaro. Não, ele está dizendo morrer com Jesus mesmo. Então, um primeiro momento, nós vemos a lealdade de Tomé. Se possível, morrer pela causa, morrer por Jesus. Porque, irmãos, é uma coisa assim fantástica. Os discípulos amavam Jesus. Embora falhos e faltos, eles tinham um grande amor por Jesus. Não era diferente com Tomé. Houve um episódio que Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Aí Tomé, aquele jeito dele, alguns diriam de uma forma incrédula, mas de uma forma assim responsável, porque eu queria dar uma pausa aqui e fico perguntando, nós somos curiosos também, nós queremos assim que algumas questões sejam resolvidas, nós queremos assim realmente entender a palavra de Deus, e muitas vezes vem confusão na nossa mente. Não foi diferente em Tomé, que ele disse assim, Senhor, nos fala o caminho. Aí ele tira de Jesus uma declaração gloriosa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Tomé que nós passamos a conhecer, uma pessoa corajosa e leal para com o Senhor Jesus. Agora nós acabamos de ler o capítulo 20, que começa falando na ressurreição de Jesus, fala da aparição de Jesus para com Maria, e depois ele também aparece para os discípulos. Uma primeira coisa que nós ficamos curiosos é por que Tomé não estava junto com os discípulos quando o Senhor Jesus veio e apareceu para eles e esteve com eles. Alguns dizem o seguinte, talvez ele tivesse preocupado e foi buscar algum alimento, ou ele foi se inteirar do que está acontecendo. Outros já são mais veementes e dizem assim, Tomé, ele amava tanto o Senhor Jesus, que quando ele soube da morte dele, ele ficou muito triste, ficou muito melancólico, ficou muito abatido. São especulações, mas nós podemos pensar dessa forma. E ele podia estar isolado, num canto qualquer, escondido, com medo também, como os discípulos. Certamente ele não estava no local. Uma primeira coisa que nós aprendemos, ele perdeu a oportunidade de estar reunido junto com os discípulos. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos reunidos? Porque assim como o Senhor Jesus apareceu naquela noite e ele diz, paz seja convosco, ele também se encontra no nosso meio. Espiritualmente falando, nós cremos que enquanto estamos aqui, em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Principalmente pela presença do Espírito Santo. Mas crendo que a nossa reunião, Jesus está presente. A Bíblia vai falando um pouco mais de Tomé. O que assim, 4 pontos que eu queria falar rapidamente, é que eu queria falar da coragem e da lealdade de Tomé, que nós acabamos de falar agora. Falar também de estar disposto a aprender com Cristo. Tomé, com esse jeito inusitado, questionador, talvez, como alguns diziam, meio incrédulo, ele queria aprender mais do Senhor. Um terceiro ponto que nós vemos aqui é o fato de crer. Só que é interessante, porque quando nós vamos falar disso, eu procuro as palavras aqui, é um crer de não duvidar. Pergunta que eu faço essa noite, a tua fé, como lá diz em Hebreus, né? A fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Exatamente. Então,
Tomé, ele é taxado porque ele quer ver para crer. E nós cremos e vemos. Eu estou trazendo esse ponto para os irmãos porque quando nós acabamos de ler aqui no início do versículo 19, diz que as portas estavam trancadas. O corpo glorificado do Senhor não tinha parede, não tinham portas, ele entrou, se fez presente e a minha paz esteja convosco. Uma coisa que eu também aprendo, de que as portas, elas não seguram o Senhor. Eu não sei qual a situação que as nossas vidas estão trancadas, de como nós nos encontramos, em que situação em que o medo, em que a dúvida, em que seja lá qual for o sentimento que nos abrasa, que nos cerca, com portas, com paredes, mas a palavra de Deus nos revela que não existem portas que não podem ser abertas pelo Senhor. Não existem muralhas que não podem ser quebradas pelo Senhor. As nossas vidas, o cuidado de Deus, ele vai além da nossa imaginação. E ele aparece ali e diz: a paz seja convosco. Eu queria lembrar aos irmãos que Maria Madalena foi uma das primeiras que viu. Os discípulos também ficaram sabendo, não acreditaram. Como Tomé, eles também não acreditaram. Mas quando o Senhor apareceu para eles, e eles puderam ver o Senhor, eles creram. A pergunta é: como que você consegue ver Jesus no contexto que nós estamos? Você vê a ciência rebatendo, dizendo que é ilusão nossa, de que tudo pode ser explicado na Bíblia, de que os milagres não são assim, de que Jesus não ressuscitou, de que as coisas não são bem assim. Qual a nossa convicção? Será que nós não nos encontramos como Tomé? Diferente do incrédulo. O incrédulo, você pode fazer muitas coisas para tentar convencê-lo. Mas nós procuramos respostas para aumentar a nossa fé. Não foi diferente com Tomé. Quando eles viram o Senhor Jesus, eles se alegraram, e aí eles contaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu, e nós vimos a mão dele, olhamos no lado onde ele foi machucado, mas foi glorioso. E Tomé parou, pensou, e ele disse: olha, eu só vou acreditar se eu tocar em Jesus. Um ponto que eu aprendo e que a Bíblia nos diz é que nós não devemos julgar as pessoas pelas suas fraquezas. Certamente ele tinha motivos para falar daquela forma. Ou ele poderia ser como algumas pessoas. Quantas coisas que nós ouvimos no púlpito, que nós lemos, talvez não entendemos da forma que traz um esclarecimento maior, e nós ficamos quietos. Porque se alguém se levantar, vai dizer: o quê? Você, Tomé também? Você precisa ver para crer? Você não tem fé? Então nós somos tomados por essa pressão, e eu quero dizer esta noite: não tenha vergonha, não de ser incrédulo, não é isso que eu quero dizer, mas não tenha vergonha de querer provar, aumentar e se fortificar na sua fé. Porque quando nós vamos anunciar o Senhor Jesus, nós intelectualmente, nós dizemos: olha, a Bíblia fala, e eu creio, que Jesus é perfeito, que Jesus é o Messias, que Jesus tem promessas nas nossas vidas, que Jesus nos traz a salvação. Essa é a parte intelectual. Você vai levar, você vai mostrar. Agora, a questão da fé, você vai dizer: olha, pela fé, eu aguardo a vinda do Senhor, as promessas de vida eterna, de estar com o Senhor. Então nós vemos que buscar, querer entender, não nos faz incrédulos. É certo que algumas pessoas buscam questões que mais, como Paulo diz, filosofias que mais enganam, que mais complicam, que mais confundem, do que propriamente respondem.
Talvez seja por isso que eu e você nos tornamos Tomé em alguns momentos das nossas vidas. Nós dizemos assim: para que vir no culto? Para que ouvir a palavra de Deus? Para que estar lá? Porque ou eu estou me enganando ou eu estou sendo enganado. Porque eu não consigo sentir, porque eu não consigo realmente acreditar. Mas que nós venhamos a tomar o exemplo de Moisés. Que nós continuemos pesquisando, que nós continuemos meditando na palavra de Deus, buscando respostas, e verdadeiramente com o objetivo de crer no Senhor. Uma coisa que os irmãos devem ter percebido: Jesus poderia não aparecer mais. Poderia dizer, viu, quem não viu, não vê mais. Mas Jesus não pensa assim. Ele sabia do valor de Tomé. E Jesus resolve novamente aparecer para os discípulos, vir para os discípulos, quando Tomé estava lá. Primeiro que eu percebo que o Senhor Jesus mostra a sua onisciência. A primeira coisa que ele fala é com Tomé: Tomé, vamos conversar. Eu não sei, a Bíblia não me afirma se Tomé tocou em Jesus, como Jesus falou: olha, toca-me. Talvez nós estamos precisando disso esta noite, tocar em Jesus. Mas tocar para falar: Senhor, eu quero crer. Senhor, tira essas minhas dúvidas. Senhor, me ajuda na minha fé. No sentido de, Senhor, eu quero verdadeiramente, mas algo está acontecendo em mim. A Bíblia não fala que Tomé tocou em Jesus. Mas eu sei uma coisa, que quando ele viu Jesus, ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. Uma das maiores declarações, desde lá em Mateus, quando Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós vemos Tomé de uma ou outra forma, dizendo assim: puxa, eu sou o primeiro a falar de Tomé e dizer: Tomé, você que andou com o Senhor Jesus, no ministério dele, participou dos milagres como Pedro e outros discípulos, você não acreditar na ressurreição de Jesus? Irmãos, eu só sei o seguinte, que quando o Senhor apareceu para eles, eles estavam tomados de medo e pavor dos judeus. Aqui me diz. Então, uma coisa também que eu aprendo, que o temor e o medo, seja lá do que for, ele nos faz com que fiquemos aprisionados, de porta fechada, esperando o pior. E o Senhor aparece e diz: paz seja convosco. Aquela alegria que nós precisamos, aquele toque do Senhor, a visita de Deus é que faz a diferença. Então, que nós venhamos a tentar e dizer: Senhor, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero experimentar a Tua presença, porque uma coisa eu sei, afastado, sozinho, eu não vou a lugar nenhum. E nós começamos a ler sobre Tomé, a declaração que ele fez, e os 4 pontos que nós batemos: que Tomé era leal, era corajoso, ele estava disposto a aprender com Cristo, o crer dele não era para duvidar, mas hoje ele leva essa fama. Ninguém mais lembra do episódio lá do capítulo 11, da coragem, da lealdade dele, quando ele questionava o Senhor Jesus, das mensagens que ele tirava da boca do Senhor Jesus. Então, um momento de fraqueza de Tomé não define essa pessoa. Um momento de fraqueza tua também não define você. Você, talvez, como Tomé, eu como Tomé, podemos estar fracos, mas esse momento de fraqueza não define as nossas vidas. Mas também, a ausência disso não nos faz melhores. Porque os discípulos também não acreditaram. Os discípulos também fugiram. Os discípulos também tiveram medo. Mas a fama é de Tomé. O incrédulo é Tomé. Agora, irmãos, uma outra coisa muito importante quando você lê esse texto. Tomé, ele provocou uma das maiores provas de que Jesus ressuscitou. Até então, os especuladores diziam: não, é a imaginação dos discípulos.
Tomé não estava no primeiro momento. No segundo ele estava. E o Senhor Jesus falou, me toca, eu estou aqui. O meu corpo é visível, a minha presença é real. Eu estou aqui. Uma das maiores provas de ressurreição. Um discípulo que não creu a princípio, chamado de incrédulo, é o que dá testemunho. Senhor meu e Deus meu. Quando você começa a olhar isso tudo, você vê que Jesus, ele se volta para Tomé. Primeira coisa, Jesus não queria humilhar Tomé, dizer assim, olha, você é o pior dos discípulos, eu estou aqui para tentar arrumar a bagunça que você fez. O amor de Jesus alcançou Tomé. É como se ele dissesse, Tomé, eu preciso de você. Foi o próprio Senhor Jesus que falou assim, recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Verdadeiramente Jesus se preocupou com Tomé e veio até ele. As dúvidas que Tomé fez com o Senhor Jesus, que deram a declaração gloriosa dele, dissiparam tudo aquilo que ele já não acreditava mais. Já não era mais um incrédulo. O incrédulo que se tornou um homem de fé. Jesus abre as portas. Abre as portas do seu coração, do meu coração. Ele vem até nós e diz, toca-me. Que venhamos a tocar em Jesus. Que possamos a constatar a presença do Senhor Jesus. Eu estava lendo o texto, e eu dizia, Senhor, parece que eu não vou falar de Jesus, porque eu só vou falar de Tomé. Mas falar de Tomé é falar de Jesus. Porque o foco de Tomé era Jesus. O foco de Jesus também era Tomé, como os outros discípulos. Quando você vê tudo isso, eu também já vou estar terminando, eu queria deixar umas coisas para nós esta noite. Precisamos da fé de Tomé. Embora alguns achem que é incredulidade, precisamos ter a coragem de Tomé de questionar, de buscar a verdade, de se convencer da verdade. Precisamos da fé de Tomé para esperar. A Bíblia fala que o período em que Jesus foi aparecer novamente, vir até os discípulos, foram 8 dias. Eu não sei como é que foram os 8 dias de Tomé. Talvez ele ficou dizendo, por que eu não estava lá? Por que eu deixei de estar com os discípulos? Será mesmo que o Senhor apareceu? Será mesmo que Ele está vivo? Será mesmo que Ele ressuscitou? Pode ser que ele pensou isso. E ele saiu daquele canto, imagino eu, saiu daquele canto e falou, não, eu vou ficar com os discípulos. Porque se o Senhor aparecer, eu quero estar lá. Que possamos ter esta observação. Saber que o Senhor Jesus está no nosso meio. E é importante nós estarmos juntos com o Senhor, em comunhão. Precisamos ter a fé de Tomé para enxergar que temos virtudes, mas também temos defeitos. E à medida que nós reconhecemos os nossos defeitos, se é que existem alguns, eu creio que existem, nós podemos dizer, Senhor meu, Deus meu, porque o Senhor acabou de tirar a incredulidade dos meus olhos. Eu agora já não questiono, porque eu quero ser o que vai contrariar, mas eu questiono, porque eu quero ser aquele que vai te tocar. Tomé pede para ser considerado. Tomé nos dá uma vida repleta de lições. Ele foi fraco na fé, mas foi forte, porque tocou em Jesus. Irmãos, quando eu falo tocar em Jesus, é crer em Jesus. Porque afinal de contas, a dificuldade dele era crer que Jesus foi ressuscitado. Que Jesus havia sido ressuscitado ou ressuscitado. E ele teve essa certeza. Temos que ter a fé de Tomé,
que ele foi taxado como uma pessoa que tem defeito. Talvez esta noite, eu e você, somos taxados porque temos defeito. Alguém vem até nós e diz, não seja como fulano, ou não seja como ciclano, porque ele é como se fosse Tomé. Mas toda essa mensagem que nós podemos extrair do texto, uma coisa nós temos certeza, precisamos levar a sério Tomé. Porque alguns não levam a sério Tomé. Alguns descartam Tomé. Mas até mesmo a tradição diz que verdadeiramente ele se entregou para o Senhor. De que ele foi até a Índia, foi até a Síria. Alguns dizem até a China. A tradição diz, isso tudo é tradição, tá, irmãos? Que ele se ausentava muitas vezes para orar, para ter comunhão com Deus. E morreu dessa forma. Diz que quando ele estava orando, alguém veio e matou ele com uma lança. Isso não é interessante para nós, talvez como uma curiosidade, porque não está na Bíblia. Mas uma coisa nós podemos constatar. Tomé se tornou um homem de fé. Tomé se tornou um homem de oração. Tomé se tornou um símbolo e exemplo daquele que tocou em Jesus. Irmãos, eu não sei como você se encontra esta noite. Eu não sei por que você não se deixa convencer, por que você não se deixa acreditar, porque muitas vezes que você se isola, muitas vezes a palavra de Deus já não tem feito exemplo. Mas eu quero dizer esta noite, que o Senhor Jesus está no nosso meio. De que nós podemos tocar Ele pela fé. De que as nossas vidas nunca vão ser iguais. Sempre que nós tocarmos em Jesus. Tomé muitas vezes tocou em Jesus. Mas a coisa mais gloriosa, esplendorosa, magnífica, foi tocar de fato em Jesus. Talvez você esteja tocando em Jesus pelo que os outros dizem, pelo que você ouve, pelo que você acredita de uma forma confortável. Mas Jesus diz assim, Tomé, toca em mim. Tomé, observa. Tomé, veja. Tomé, constate. E verdadeiramente, nós poderemos dizer, Senhor meu e Deus meu. Fiquem com essa palavra no nome de Jesus.